E está no ar o Filosofia de Bar, o seu podcast das sextas-feiras. O episódio de hoje é uma edição especial preparada para o projeto BSP 2060. O tema de hoje é E se Brasília virasse mar? Meu nome é Maia Fernandes e convido vocês, ouvintes, a me acompanharem nestes minutos. Sem mais delongas, bora filosofar! Queridas, queridos e querides, este é o podcast Filosofia de Bar, projeto independente criado por mulheres que resiste desde 2019. Falar sobre Brasília sem ser clichê é tarefa árdua, mas todo mundo sempre tem uma história para narrar. Proponho um exercício utópico, daquela utopia do não lugar, daquele lugar que a gente tem enquanto uma esperança, enquanto algo que a gente quer alcançar um dia e que fica martelando em nossa mente, como um desejo que não cessa até que a gente escreva, até que a gente conte para todo mundo. Vou começar contando história antiga, tão antiga e hipotética quanto histórias que contamos em roda. Certo dia, o céu irá cansar dessa mesmice que parece que foi pintado por algum artista gringo de modernismo abstrato e resolverá desaguar. No começo será só chuva, parecida com as de março, mas que com o tempo, o não cessar, deverá deixar a população com uma pulga atrás da orelha. Se antes víamos um chuvisco, neste dia que irá chegar, veremos uma tromba d'água que faz um limpa em tudo que estava em excesso, abrindo caminho da 020 até a QTG. Foi nessa época que o céu azul turquesa varreu o concreto, dissipando cada grão de areia que fora colocado em máquina para se juntar. E a partir disso, veremos esses grãos se remodelarem, percorrendo todo o eixão, até encontrar plantas suficientes, caules e raízes para transformar-se em pântano. O pântano possui aquela terra em que tudo nasce e morre, pois possui aquela audácia de lembrar-nos como funciona o ciclo da vida. E das águas paradas que veremos, surgirá um movimento lento, que transformará as águas do céu em um mar em pleno cerrado. O eixão será o braço e os satélites revelarão o oceano. Quando chegar esse dia, iremos rir de conversa de que Brasília um dia viraria um deserto, pois toda a areia que foi transformada em concreto voltará a se movimentar de acordo com as fases da lua no balanço das marés, e quando isso acontecer, entenderemos que é preciso fazer uma pausa, fechar os olhos e ouvir o vento, daquele que bate na nossa porta, daquele que corre nas árvores, e lembrar-nos de quem somos. Nasci em Brasília, mas confesso que quase nunca chamei essa cidade de lar. Cresci no mato, em Brasilinha, em torno ao que dizem, em que até a capital parecia uma viagem de longa distância, que dava tempo para dormir e acordar umas 3 vezes. Fui conhecer o plano piloto, já era adulta e já tinha conhecido boa parte de alguns outros lugares do Brasil. E lembro da decepção que foi perceber a cidade como ela realmente era, uma maquete igual a que a gente encontrava lá no Museu Oscar Niemeyer, o chamado Museu do Olho de Curitiba. Em minha inocência, daria para sentir e perceber, ao andar nas ruas, que estávamos realmente dentro de um avião. Do mesmo modo que imaginava Sobradinho como uma casa de 2 andares, Samambaia como um local onde tínhamos várias plantas, e Taguatinga como um grande toboágua, algo como um clube com diversão e um lugar para se refrescar. Nem imaginava que seria possível morar no lago, do mesmo modo que ainda não imagino, como ainda não compreendo porque o plano é referência. O que é um avião perto dos satélites? Nada disso fazia sentido para mim, e muitas das coisas ainda não fazem. E talvez por isso, ao pensar numa cidade daqui 40 anos, a primeira coisa que passe pela minha cabeça é que precisamos, de fato, retornar. Nesse retorno,
Lembro que Brasília foi construída sobre chãos indígenas, terra dos Chacriabás, dos Chavantes, dos Caiapós, dos Tupis e de vários outros que foram, um por um, exterminados para que o vislumbre pudesse acontecer. O primeiro vislumbre veio através dos fazendeiros, que viram essas terras como um espaço de mineração nas margens do rio Cortado, e que depois virou pasto. O segundo vislumbre vem com a própria especulação imobiliária, décadas após a construção da cidade. Diz a lenda que Brasília foi construída a partir de um sonho de Dom Bosco, que fez com que Juscelino Kubitschek empreendesse os 50 em 5, revirando tudo o que já aqui existia. O plano piloto fora construído para comandar. As satélites foram pensadas como um puxadinho, em que quanto mais longe do plano, melhor era a renda das pessoas. Um exemplo disso é Taguatinga, que significa barro branco, em tupi, em que durante a construção de Brasília passou a ser a morada de muitos desses trabalhadores. Hoje, Taguatinga mimetiza tanto o plano que mal conseguimos ver o tal do barro, pois o concreto está em toda parte. Brasília nasceu de uma utopia e, a todo momento, cuidamos para que não vire uma distopia, do mesmo modo que ela foi para os povos originários deste lugar. Como fugir da distopia que é para aqueles que acordam 5 horas da manhã para poder chegar no plano piloto, para aqueles que é preciso gastar para sobreviver, para aqueles que é preciso o tempo inteiro ressignificar e, a todo momento, pontuar que existem e que fazem a diferença. Como pensar em um futuro para daqui 40 anos em que não tenhamos esses aspectos distópicos? Fico realmente tentando formular maneiras de um futuro bom. Para tal, não deixo de recordar de todos os artistas, de todas as pessoas que passaram por Brasília e que de algum modo deixaram sua marca. Dentre eles podemos citar rapidamente Herbert Viana, Ney Matogrosso, Renato Russo e Cássia Eller, todos artistas que nasceram em outros estados, mas que resolveram por um determinado momento viver dentro da cidade. Assim como eles, várias outras famílias vieram de diversas partes do Brasil para poder construir essa cidade, para poder habitá-la. Dentre essas pessoas que passaram por aqui, não posso deixar de falar sobre Clarice. Clarice Lispector passou por Brasília 3 vezes e deixou como resultado dessa estadia 2 ensaios sobre a nossa cidade. O primeiro ensaio, intitulado Brasília, foi escrito em 64, e o segundo ensaio, intitulado Brasília, Esplendor, de 1974, consegue descrever o que existe de enigmático em Brasília e que diferencia essa cidade das outras. Um dos trechos do ensaio diz o seguinte para nós: Brasília é construída na linha do horizonte. Brasília é artificial, tão artificial como devia ter sido o mundo quando foi criado. Quando o mundo foi criado, foi preciso criar um homem especialmente para aquele mundo. Nós somos todos deformados pela adaptação à liberdade de Deus. Não sabemos como seríamos se tivéssemos sido criados em primeiro lugar e depois o mundo deformado às nossas necessidades. Brasília ainda não tem um homem de Brasília. Fim de citação. Como pensar em uma cidade que foi construída sem existir habitantes? E mais, como pensar em uma cidade do futuro, em que a gente já exista? Em outra parte do ensaio, Clarice diz o seguinte: se eu dissesse que Brasília é bonita, veriam imediatamente que gostei da cidade. Mas se digo que Brasília é a imagem da minha insônia, vem nisso uma acusação. Mas minha insônia não é bonita nem feia. Minha insônia sou eu. É vivida. É o meu espanto. Os 2 arquitetos não pensaram em construir beleza. Seria fácil. Eles ergueram o espanto deles e deixaram o espanto inexplicado. A criação não é uma compreensão. É um novo mistério. Foi esse mistério de Clarice que me fez voltar a escrever. Foi esse mistério de Clarice que, quando eu voltei para Brasília e encontrei esse clima árido, encontrei o restante da cidade, o concreto, o calor, e pensei em desistir, pensei em ir embora, foi a lembrança de Clarice que me fez voltar a escrever.
e que me fez entender que a solução para Brasília era realmente virar mar. Há 4 anos atrás, motivada por Clarice, decidi escrever sobre a cidade de Brasília. Dentro desses escritos intitulados Brasília em Atos, pude olhar para as bordas, em que eu pude olhar para a cidade de satélites. E neste olhar, um olhar amoroso, consegui escrever um texto que qual compartilho com vocês. Quem diria que nas linhas dissimuladas de Brasília existe um nós? Que das veias do interior, da margem do que chamam de civilização, brota tal esperança. Da samambaia o rizoma cresce e alcança a seio. Taguá não é fácil, mas garante o melhor açaí embaixo de um arranha-céu nos moldes brasilienses. Sobradinho imita Brasília e, como uma mímese, aparece perfeita perto de seu modelo. Ou seria invejável a imperfeição vinda de uma matriz danosa? Somos rupturas, como trilhas feitas nos terrenos vazios, grama amassada, marcas de pés 44, cansados de seguir a multidão. Em Brasília, é possível encontrar chope por R$ 3,50, baratas, ratas, grafites, barulho constrangendo as massas resignadas em silêncio. Todos fingem não ver o que tem diante dos olhos, ouvidos e pés. Um tropeço em uma vida é retirada de brilho de sapatos. O amor no ouvido é esquizofrenia. Olhares só se forem sem consentimento, caso contrário é traição, irracionalidade descabida. Descobri muitos bancos, os acompanhados por caixas eletrônicos que me dão arrepio, e os acompanhados por assentos para lombar, carregados de afeto e arrepios. Brasília é agridoce, agrados que possuem paladar refinado, os que já estão de barriga cheia e os que sonham com comida. Cidade entrelaçada ao utilitarismo, amar sem pretensão e desconfiança, sentir sem reservas é loucura. Viver um grande amor só se for possível nas bordas. Corra para a periferia e ame sem temer. Depois, infecte o plano, emane carinho, seja morro no horizonte. E como ruptura, as árvores daninhas crescem e rompem os jardins enfileirados. As pessoas gritam, correm e se beijam sem preocupação. E até mesmo o concreto nas águas de março abre espaço para a terra. Aqui, nada mais é eterno, e o asfalto corrido que simbolizava ordem e progresso desistiu de tentar ser o que a artificialidade queria. Brasília ruiu, nunca mais será a mesma. Fim do texto. Para quem conhece Brasília, vai entender que nossa história é formada por vários clichês. Seja um clichê à la Renato Russo, com Eduardo e Mônica, ou os clichês em que aparecem nos textos de A a Z, ou a ideia de que Brasília realmente parece com um avião e que, quando a gente olha do alto, conseguimos ver direitinho o abismo que nos separa. Esse abismo entre o plano piloto e as satélites, e esse abismo pelo qual a minha história pensa em acabar. Assim, esse texto acaba sendo um desfecho para o Brasília em Atos, a mesma série de Brasília em Atos que eu parei no número 6, número 7, não me lembro ao certo, mas que começou há 4 anos atrás com toda a minha insatisfação sobre a cidade. Neste período, consegui resignificar, consegui entender que realmente o amor está nas bordas e que é preciso compreendermos a nossa própria estrutura para poder modificá-la. Nesse sentido, quando falo que o Brasília precisa virar mar, quando coloco uma corrente de água passando pelo eixão, é na pretensão de que as coisas fluam melhor entre nós e que esses quilômetros de distância entre o plano e as satélites sirva de espaço para trocas, para novos conhecimentos. Certo dia, ouvi uma história de que Brasília iria virar mar. Quando isso acontecer, aboliremos os colarinhos. A regata será o novo terno e inverteremos um mês, trabalhando apenas aos fins de semana. Imagina o choque que seria se a praia fosse de acesso para todos. Se não houvesse mansões para restringir a entrada para o mar. Como vocês bem sabem, o mar recolhe tudo aquilo que é artificial e certamente seria um afago para a nossa visão poder contemplar o espelhamento entre o céu e o oceano.
E os peixes poderão ser guias para reaprendermos a conviver uns com os outros. A lama que nascerá dos pântanos certamente irá curar toda a frustração e abandono, trazendo alegria para os que precisam e força para a reconstrução de uma cidade feita a partir das necessidades do povo. E as águas de Brasília confundirão quem olha de cima em busca do avião. E a expansão do mar que corre sedento pela terra seca percorrerá o Goiás, encontrará os rios de Minas e chegará no Atlântico. Deixaremos que as certezas nos carreguem e absorveremos todos os diálogos e festejaremos o contraste entre os povos. Quando esse dia chegar, não fugiremos mais de Brasília. O afeto estará aqui, um lugar sincero para criarmos raízes. Este programa foi gravado e editado por Mayan Fernandes. A utopia preparada exclusivamente para o podcast chama-se Brasília em Atos, quando DF virar mar. Durante o programa, citei textos da minha série Brasília em Atos e trechos do ensaio de Clarice Lispector. Os sons da natureza são de livre acesso pela BBC. O Filosofia de Bar é um podcast independente formado por mulheres de Taguatinga para os ouvintes do mundo. Até a próxima!